Olá, igreja! Deus é muito bom. Estamos aqui ao vivo, transmitindo esse culto online para todos que estão aqui e todos que estão fora, tanto aqui na Califórnia, em outros estados, como também no Brasil. Temos várias famílias e está sendo um grande momento para nós, acho que para todos nós na face da terra. Eu nunca vi tanto se ouvir falar de Jesus. Na verdade, pessoas têm buscado esperança, buscado saída para os desafios. E Deus tem sido maravilhoso. Nunca se viu tanto a explanação do Evangelho. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Estamos juntos aqui para mandar um grande abraço para vocês da UB One, Igreja Brasileira aqui em San Diego. Estamos juntos nessa batalha, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e a gente vença essa batalha, com certeza, juntos. Eu tenho hoje um momento muito especial de viver assim a Páscoa, porque hoje é o dia exatamente que minha mãe já está na glória com o Pai, nasceu. Ela nasceu no dia 12 de abril. O nome dela é Edir Pasqualina, olha só que coisa. Até Páscoa ela tem no nome, isso é tremendo. Então, eu estava fazendo uma oração bem cedo de manhã, de gratidão a Deus, pela bênção dada por Cristo Jesus. É sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse culto tão especial. Eu queria convidar você, que estiver aí trabalhando, que estiver já conectado com a gente, você que está em casa ou está parado em algum lugar, em nome de Jesus, receba essa palavra do coração de Deus. E eu queria começar brevemente com uma oração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Há muita gente precisando da palavra de consolo, uma palavra de vida eterna, uma palavra de paz, que só o Senhor pode dar. Em nome do Senhor Jesus, receba toda a glória devida ao Teu nome. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, em nome de Jesus, faça desse momento um tremendo momento de manifestação do Teu poder, da Tua graça, demonstrando o Teu amor para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria ministrar então já essa tremenda palavra que Deus colocou no meu coração. Tem o título de A Passagem para a Eternidade. Sabemos que hoje comemora-se em quase todo mundo a Páscoa do Senhor. Os judeus celebram essa festa e nós cristãos celebramos com uma ênfase muito especial. Queria dizer para todos vocês, vamos estar juntos, se você puder pegar a sua Bíblia, se já tiver ela aí online, se você tiver ela no seu aparelho, vamos estar lendo um pouquinho da versão nova, nova versão internacional, e é onde a gente vai estar comunicando um pouquinho dessa mensagem de Deus aos nossos corações. E eu queria também dizer para você, esteja conectados em nossas redes sociais. Depois dessa onda passar, nós estaremos continuando com esse trabalho online, para a glória do Senhor, que muitos possam ser alcançados com a palavra de esperança em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler alguma coisa que está lá, então, especial no meu coração, alguma coisa forte sobre a Páscoa. Eu quero ministrar algo em primeiro plano sobre a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica, ela se inicia, ela demonstra vamos falar, a instituição relatada no capítulo de Êxodo. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu quero ler para vocês, então, em Êxodo capítulo 12, de 1 a 14. Vou fazer essa leitura, tá bom? A partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 4.
Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, ou seja, todo o animal. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Número 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto nos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir com o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito, ou seja, não atingirá nenhum de vocês. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Tremendo texto. Aqui eu vejo exatamente a instituição da Páscoa para os israelitas. E é com base nisso que eu quero bater um papo até chegar em Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Em nome de Jesus, vamos meditar um pouco mais. A Páscoa, então, como eu falei, é uma celebração. Ela apresenta as suas características básicas, elementares, no Velho Testamento. Mas também nós vemos o desdobramento dessa festa ao longo dos séculos, até chegar a Jesus. Mas eu quero me conter nisso aqui. A palavra significa, na sua etimologia, passar por cima, uma passagem, ou até mesmo travessia. Você pode entender como travessia, porque o povo de Israel estava lá por cerca de 430 anos, sofrendo na mão de Faraó, ou dos faraós. Olha o que acontece. Eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi para a gente adentrar um pouco essa preciosidade. Israel estava por cerca de 430 anos cativo no Egito, até Deus levantar Moisés como líder para a libertação do povo para a possessão da terra. E essa terra era aquela terra prometida, dada a Abraão por herança, a Abraão e seus descendentes. Então você pode entender que Deus havia feito uma promessa, uma aliança com Abraão. E você vê, depois de uma promessa dessa, Israel fica cativo ou exilado lá no Egito, por cerca de 430 anos. E aí você pensa, Deus tinha dado algo a Abraão. Você sabe por que Deus deu a Abraão? Deus, ele viu fé em Abraão, e nós temos falado já, começamos na semana passada a falar sobre fé. Ele viu a fé de Abraão, ele falou, em ti serão benditas todas as famílias e nações da terra também. Então, todas as nações seriam benditas, as famílias da terra. E aquela fé foi algo que moveu o coração de Deus. Eu quero que você atente, porque eu vou estar pontuando, meu ponto central é a fé. Será mais uma vez
a fé no Senhor, a fé no autor da vida, a fé na palavra de Deus, que é o que realmente vai fazer, tem feito, fará a diferença na sua vida, como tem feito na minha vida, na vida de todos aqueles que estão em Cristo hoje na face da terra. Tremendo, né? Então, eu coloquei aqui mais algumas coisas. Deus manda, após várias tentativas de Deus em quebrantar o duro coração de Faraó, antes da última praga, ou seja, a 10ª, Deus manda Moisés preparar o povo, ou seja, cada família, para sacrificar um cordeiro perfeito, acabamos de ler, instituindo assim a Páscoa do Senhor. Naquela ocasião, o anjo da morte passaria do Egito, ou seja, no Egito, e todos os primogênitos morreriam, exceto aqueles a quem Deus ordenou que o sangue do cordeiro estivesse sobre os umbrais de suas portas. Portanto, assim os hebreus foram poupados da condenação e da morte por causa do sangue do cordeiro. Tremendo, né? Eu quero entrar agora para o Novo Testamento. Olha a visão que eu tenho aqui já no Novo Testamento. Para os cristãos, quem são os cristãos hoje? Tanto judeus quanto não judeus, que a Bíblia chama de judeus e gentios, na verdade, judeus e não judeus. Todos nós. Quem são os cristãos? Todos nós que fomos salvos, remidos por Cristo Jesus, que cremos em Cristo. Então eu coloco, a Páscoa faz uma referência da última ceia do Senhor. O Senhor Jesus estava com seus discípulos. E aí, nessa referência que temos no Novo Testamento, você percebe ali a traição de Judas, resultando na prisão e julgamento, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Esse é o contexto da Páscoa no Novo Testamento. Para os crentes, a Páscoa, ou seja, o crente em Cristo, a Páscoa é a celebração da vitória de Cristo sobre a morte por meio da sua morte e ressurreição. E, consequentemente, a inclusão de todos nós, os que cremos nele, como participantes da ressurreição de Cristo. Ou seja, quando nós passarmos desta para outra, quando eu e você viermos a falecer fisicamente, você pode ter certeza que a Bíblia nos garante que nós vamos ressuscitar. Nós vamos ter corpos glorificados, assim como o corpo de Cristo. Essa é a certeza, ou seja, o contexto da Páscoa aponta para tudo isso. E eu quero pegar alguns versos bíblicos aqui, e eu quero também fazer uma correlação entre a Páscoa dos israelitas, a Páscoa instituída lá ainda no Egito, com a nossa Páscoa, Cristo Jesus, que é o complemento de todo um sacrifício que Deus estabeleceu para o louvor e glória dele, para a nossa eternidade. Então, dentro desse tema, passagem para a eternidade, eu quero agora explorar mais um pouquinho a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, em nome de Jesus. Dessas 3 correlações, eu escrevi aqui, eu estou lendo para facilitar o nosso tempo, para eu gosto de falar, sabe? Então, mas eu preciso agora remir esse tempo, temos pouco tempo, eu quero falar isso com você. 3 correlações entre o Cordeiro Pascual, tem várias, mas eu quero me ater somente a essas 3. Essa correlação, ou seja, a relação entre o Cordeiro Pascual e Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que João Batista, quando viu, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a relação que eu quero explorar um pouquinho aqui. O Cordeiro sem defeito, uma das exigências feitas por Deus para o sacrifício é que aquele Cordeiro deveria ser completamente perfeito. E eu tenho aqui um texto para lermos. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês, em favor de nós. Pedro, então, ele demonstra que nós tivemos lá, infelizmente, né, o pecado por meio dos nossos antepassados. Então, entrou lá no Éden o pecado e foi passando de geração em geração. E ele relata assim a perfeição aqui desse cordeiro, que seria o cordeiro perfeito, que sacrifício jamais seria necessário diante de Deus, aquela forma de sacrifício. Eu tenho outro contexto que é o sangue do cordeiro. Essa relação, eu quero simplesmente contextualizar. Quando o juízo de morte chegou, não foi possível tocar nas famílias que eram tementes a Deus. Ou seja, aquelas famílias que confiavam em Deus, que criam nele, que de uma certa forma, apesar de você conhecer a dureza, né, a dureza do coração também dos israelitas em obedecer a Deus, em sair da presença de Deus e voltar a pecar, você vê a opressão sempre, né? Você vê como Deus tratou. Isso não impediu Deus estabelecer, por meio da aliança que ele fez a Abraão lá atrás, que as famílias da fé seriam benditas. Então, eu vejo que o sangue permitiria, sim, a continuidade daquelas famílias, porque eles criam, eles confiavam no Senhor. E o texto que eu uso também pode ser o mesmo de Pedro, mas eu quero colocar esse de Efésios, capítulo 1, 7. Capítulo 1, versículo 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Eu estou me atendo aqui ao sangue de Cristo agora, ou seja, a relação daquele cordeiro lá que protegia as famílias contra a morte e, consequentemente, a punição, porque eles foram punidos por Deus. Essa foi a ideia de Deus, ou seja, a ideia do texto nos mostra que o juízo de Deus viria sobre os primogênitos, não somente dos homens do Egito, como também os animais, ou seja, viria uma condenação, ou seja, a manifestação de um julgamento de Deus. Em Cristo Jesus, nós, por meio do seu sangue, estamos livres dessa condenação. Aleluia! Isso eu queria ministrar no coração da igreja. Então, em nome de Jesus, sabe, atenta para a importância do sacrifício de Jesus. Uma outra coisa que eu escrevo, para a gente finalizar, é o consumo de todo o cordeiro. Aleluia! Estamos ao vivo. É uma bênção. Sinto a presença de Deus aqui, nesse momento. Porque quando a gente ministra a palavra de Deus, a gente está ministrando o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é Espírito e ela é vida. E quando você ouve a palavra de Deus, vem algo celestial, sobrenatural. E é tremendo quando eu vejo aqui o consumo de todo o cordeiro. Deus também exigiu que o povo, lá no deserto, comesse o cordeiro totalmente. E eu tenho um texto de João, capítulo 6, do 51 a 54, eu quero ler, se você puder acompanhar, eu creio que nós estamos tendo aí no vídeo esse texto para facilitar também o seu entendimento, a absorção desse contexto. Eu vou ler, João 6, de 51 a 54. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus responde dessa forma, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia.
Tem um texto muito lindo. Tem um texto muito lindo que Jesus também nos lembra aqui, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está conversando ali e está dizendo isso. Pelo fato dele ser o pão vivo, nós devemos nos alimentar desse pão. Precisamos entender que Cristo Jesus, para cumprir a Páscoa em nós, há uma mesma relação. Precisamos absorver tudo de Cristo. Aonde eu posso dizer para você que a gente deve absorver tudo de Cristo? A sua palavra. Ele deixou a sua palavra. Deus preparou a sua palavra. Devemos entender, buscar, meditar, ler, sabe? Pensar nela, se alimentar dela. Essa palavra, ela é espírito e vida. Ele declara isso porque dali para frente ele iria padecer na cruz. Ele ia cumprir o sacrifício, ele seria aquele cordeiro que tiraria os pecados da humanidade, mas que somente aqueles que creriam nele teriam acesso a essa graça, a essa bênção. Então eu queria dar uma continuidade, mas eu queria dizer para você, comer o cordeiro todo é crer, é ter 100% de Cristo em você. Não é apenas você crer, vamos colocar aqui, 50%, em 50% da sua vida, ou 50% das suas atitudes, ou vamos colocar do teu coração, você tem uma divisão na tua mente em que parte você acredita, em outra parte você não acredita. Eu estou falando assim que você não crê que Deus é capaz de nos ressuscitar depois que nós morrermos. Você creia 100% nisso, porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com a igreja do Senhor. É isso que vai acontecer com todos os santos do Velho e do Novo Testamento. Então você crê nisso. Crer 100% é ter a certeza que agora, por meio da fé, nós somos dele. Fomos perdoados. Nos tornamos acessíveis diante do Senhor. Isso é interessante, porque a Páscoa está apontando para um livramento, né? Livra da morte. E eu quero trazer agora o contexto da ressurreição. E a Páscoa, o que a gente está fazendo aqui nesses dias, eu creio que todas as igrejas que professam a fé em Cristo Jesus estão hoje ministrando essa palavra de Páscoa. Em parte desse contexto, com certeza estão ministrando algo ao Senhor, à igreja e também a Deus, porque o culto nós fazemos para Ele. Mas nessas entrelinhas nós nos edificamos na palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar um pouquinho chegando já na parte final dessa mensagem, a conclusão significa assim, a crucificação de Jesus, dentro dessa correlação, foi o ato mais nobre realizado na terra. Cristo morreu pelos maus e não pelos bons. Você crê nisso? Olha o que diz lá, Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para todos. Mas somente aqueles doentes, os pecadores, que reconhecem que é pecador, que reconhecem que é carente, reconhecem que estão separados de Deus, têm acesso a Ele. Ou seja, foram incluídos naquela crucificação. Ou seja, a vida que agora, aqueles que reconhecem isso, eles têm por causa de Cristo, por causa daquele sacrifício. E quanto à ressurreição, que é exatamente a consequência, olha que lindo. Já a ressurreição foi a consolidação
da vitória sobre a morte. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Isso é um trecho de uma canção do Adhemar de Campos que eu gosto muito. E Cristo morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Isso é tremendo. Eu amo isso. Eu quero chegar nesse contexto. Olha só. Se a ressurreição de Cristo foi um fato verídico, então certamente todos aqueles que morrem em Cristo, ou seja, salvos pela fé nele, também ressuscitarão da morte para a vida eterna. 1 Coríntios é a próxima passagem que eu quero ler. Vamos ler, olha como a palavra vai te encher de fé e ela nos convence por meio do Espírito dela. 1 Coríntios capítulo 15, do 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. Depois, quando ele vier, todos nós que pertencemos a ele. Eu queria dizer para você que a crucificação de Cristo foi um fato, é real. Por isso eu creio tremendamente que um dia todos aqueles que depositaram, colocaram sua confiança, sua fé 100% no Senhor, entendendo que o sangue os purificaram, ou seja, lavou todos os pecados. E aquele sacrifício, olha, sarou todas as nossas feridas, todos os nossos relacionamentos errados diante de Deus. Todos nós teremos com certeza a eternidade pela frente, porque a Páscoa é a travessia para a eternidade. Eu quero concluir essa mensagem falando mais algumas coisas. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a única provisão para a vida eterna. Seu sacrifício como Cordeiro Pascual supriu todas as exigências do Pai, para que o homem pudesse receber a bênção do perdão da condenação eterna por causa do pecado, e também para que o homem recebesse a bênção da ressurreição dos mortos por meio de Cristo. Deus instituiu, portanto, a fé no seu Filho Jesus como o único meio, o meio indispensável para a legitimidade desta dádiva de Deus. Isso só mostra o quanto esse Deus nos amou. Mas existe uma maneira, e aí eu quero me reportar àquela fé de Abraão. Por meio da fé de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Cristo é a nossa Páscoa. Ele veio para cumprir todas as exigências da lei. E por meio da sua morte e ressurreição, nós temos acesso ao Pai. Nós já não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus, nós somos considerados filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus. Aleluia! Eu queria então, passar isso para vocês. Nós só podemos agora nos regozijar nesse Cristo maravilhoso, que morreu, mas ressuscitou, mas que vive para sempre. Aleluia! É isso que eu quero passar para vocês. Não importa o que vocês estão enfrentando nesses dias, ele já disse para a gente que esses dias seriam maus. Mas o que importa é a certeza de que todos nós que colocamos uma fé 100% nele, inteira, e nos alimentarmos 100% dele, nós vamos atravessar essa fase e vamos viver para sempre, para a glória de Deus.
Eu queria encher o teu coração, sabe, de fé, mas só o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu ministro sobre a tua vida. Abre agora o teu coração. Se você que está aí do outro lado ainda não tem essa certeza, eu vou ler um pedacinho do que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Ele disse assim, lá em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Eu não consigo, eu me vejo nisso aqui. Eu me vejo e eu creio que eu não consigo me ver diferente disso. Eu estou nisso aqui. Sabe por quê? Porque Ele me tocou e eu assim recebi, eu não rejeitei, eu criei e eu tenho podido ministrar isso para todos aqueles que estão ao meu redor. Eu acredito que nós, igreja, você e eu aí do outro lado, nós fomos chamados para ministrar isso para as pessoas. Mostra a sua fé nesse Deus inabalável, que se fez maldição para quebrar a maldição do pecado na nossa vida, mas também que venceu essa morte, vive e reina para nos inserir também nessa ressurreição. E se você estiver do outro lado, quero orar por você rapidamente. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém do outro lado que está realmente recebendo essa palavra, está precisando de paz, Senhor, de salvação, de esperança, em nome do Senhor Jesus, salva essa alma. Em nome, não importa, Senhor, o que Ele tem feito, o que Ele tenha feito, ou o que está fazendo, ou o que tem passado. O Senhor é um Deus de coisas novas. O seu sangue, diz a tua palavra, que nos purifica, nos deixa mais alvo, mais branco que a neve. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vai lá, toca essa vida para a glória do teu nome, para a alegria dessa vida, e que ele seja ou ela seja um testemunho vivo do teu amor e da tua graça em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queria orar também por todos que estão aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Você está afastado da comunhão com Deus. Eu quero te falar uma coisa, você pertence ao Senhor Jesus. Você foi eleito nele, predestinado em Cristo, antes da fundação do mundo. Não perca mais tempo na sua vida. Pare de perder tempo. Se você não gastar o seu tempo com o Criador do tempo, você vai viver perdendo tempo. Então aproveite essa oportunidade, volte agora para o Senhor e viva os melhores tempos da tua vida ainda aqui nesse tempo, para que um dia você viverá para sempre na presença do Senhor. Você não vai precisar de tempo, porque a eternidade é temporal. O tempo está agora. Em nome do Senhor Jesus, volte para casa, volte para Cristo, procura uma igreja, procura um amigo crente, leia a palavra de Deus, faça uma oração aí, retorna para o caminho, você pertence a Ele, em nome de Jesus, receba essa palavra, eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus, restaura agora, Senhor, tudo foi quebrado, toda a comunhão, Senhor, que Satanás, Senhor, provavelmente, Senhor, tenha exercido, Senhor, a quebra da comunhão por meio de alguma escolha errada do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus, opera poderosamente em nome do Senhor Jesus na vida desses que estão com o coração contritamente sinceros diante de ti, quebrantados, retornando para ti, em nome de Jesus, seja exaltado em meio a tudo isso, para a glória do teu nome, amém, amém e amém. Olha, nesse momento, a gente chega no final dessa mensagem, mas temos algo muito lindo. Eu tinha falado para a igreja, Deus é muito bom, né? Tinha falado para a igreja, se você tiver preparado a sua ceia, eu vou juntar os elementos agora, vou trazer para os elementos, e eu queria ceiar com você, em nome de Jesus. Deus é bom demais. Glória a Deus. Você está aí? Olha que legal. Você ainda está aí? Opa! Por uma questão de espaço, de câmeras, eu quero ministrar algo no teu coração. A Páscoa constante que nós vivemos
é a celebração da vida que nós recebemos por meio da morte e ressurreição de Cristo. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Eu sei que muitos talvez entendam isso como um ato simplesmente religioso. Mas eu quero dizer para você que isso aqui é uma das ordenanças do nosso Senhor Jesus. Duas coisas. Ele disse para que todos nós ensinássemos a palavra e batizássemos todos aqueles que receberiam o Senhor Jesus pela fé. E uma segunda coisa é sobre a ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se você estiver aí já nesse tempo, na sua casa, eu queria que você pudesse aproveitar esse tempo e vamos ceiar juntos ao Senhor. Eu queria ler um contexto e, antes disso, vamos orar. Se você estiver na sua casa, abençoando esses elementos, assim como Jesus fez. Vou fazer exatamente o texto de Jesus, quando ele estava ali na mesa com os 12, ainda que um trairia. A gente vai ler esse texto. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoamos esse momento, esses elementos, consagramos a Ti. Senhor, fazendo nesse momento como o Senhor nos ensinou, em memória, Senhor, da Sua morte e da Sua ressurreição. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor. Todas as famílias agora, onde estiverem, possam estar, Senhor, retornando para Ti, compartilhando desse momento de comunhão, de gratidão e de memória a Ti. O Senhor falou que o Senhor voltaria, nós deveríamos fazer isso até o Seu retorno. Ora, vem, Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém. Jesus pega os elementos. Então ele pega o pão e parte. Eu vou quebrar o pão assim e diz assim, ó. Pega o pão, ele parte na presença dos seus discípulos. Vou tirar um pedaço. E eu vou ler esse momento de Jesus. Está lá em Mateus, quero ler exatamente o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Se você já estiver com o seu pão, coma agora, em nome do Senhor Jesus, em memória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Esse pão representa o corpo de Cristo, o Cordeiro, lembra? Nós devemos comer todo ele. Ele é o pão da vida. Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor da vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu queria dizer para você, se encha desse pão. O pão da vida é Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em seguida, outro versículo ele diz assim: tomou o cálice. Também deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Glória a Deus, vamos beber como ele fez. Com esse sangue, simbolizado aqui nesse suco de uva, tudo que separava a gente foi completamente destruído. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
já não há mais condenação. Nada mais importa a não ser nós vivermos por Ele, para Ele. Nós só vivemos por causa dEle, nós só podemos viver para Ele. Então, em nome do Senhor Jesus, que hoje, a partir de hoje, se você estava desviado, se você ainda não tinha Jesus, tem acesso a essa graça. Foi para isso que o Cordeiro Pascual foi instituído, para que a gente pudesse ver a maravilhosa graça de Deus estampada nesse simbolismo, naquele ato lá na cruz, e que hoje a sua igreja renova essa aliança em nome do Senhor Jesus. Que você hoje saia diferente desse cenário, seja uma pessoa mais crente, mais comprometida, leia mais a palavra, participe mais ainda, ore ao Senhor, conversa com Ele. Ele está em nós por meio da fé, por meio dessa maravilhosa obra de Cristo Jesus na cruz. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos chegando a esse momento. Eu quero agradecer pelo seu tempo e dizer para você, em nome de Jesus, esteja conectado conosco, não fique fora. Se você não se conecta conosco, conecta em outra igreja, mas busque ao Senhor sem parar, sem cessar. É isso que nós precisamos. Isso vai tirar toda a ansiedade do teu coração, vai tirar toda a preocupação, vai fazer você viver pela fé, ter paz no seu coração. Igreja do Senhor Jesus, nós nunca tivemos uma grande oportunidade nesses dias de falar desse amor de Deus. E a Páscoa hoje, nesse caos que o mundo está vivendo, é uma grande oportunidade para dizer que ainda que esteja morto, em Cristo Jesus, você vai viver para frente, para sempre. Em nome do Senhor Jesus, saia dessa reunião que nós estamos fazendo, renovado, para a glória do Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe muitíssimo, que tenha uma semana tremenda de vitória, que a graça e a paz e as consolações do Espírito Santo guardem a sua casa, seu coração, seus sentimentos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.